caros ouvintes do Programa Inclusive. O Programa Inclusive que, desde 2018, traz a bandeira da inclusão social. A inclusão social, ela abrange várias populações. E a gente hoje tem uma edição especial dedicada à pessoa idosa. Eu vou apresentar aqui a nossa entrevistada de hoje, que é a Regina Beatriz Tavares da Silva. Regina, tudo bem com você? Muito bem, melhor agora, com você, Rosa Butino, na Rádio Mega Brasil, podendo conversar com todos os nossos internautas sobre uma matéria tão importante como é a da proteção à pessoa idosa. Muito bem, Regina. Você é pós-doutora em Direito da Bioética da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Conta um pouquinho o que você fez em sua carreira, um pouquinho da sua trajetória, até você chegar no livro, que é o Tratado da Pessoa Idosa. Com muito prazer. Eu me formei, me graduei no Mackenzie, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, no ano de 1980. Terminei o 89, em 80 já tinha ali a Ordem dos Advogados do Brasil, a inscrição, e comecei concomitantemente a lecionar, ou seja, montei meu escritório sozinha e eu e uma secretária, por sinal muito competente, que me acompanha até hoje, e lecionando também, e portanto daí já começando a minha pós-graduação na Universidade de São Paulo, onde eu obtive os títulos de mestre e de doutora. Então, sempre na área do direito de família, do direito das sucessões, ou seja, da proteção aos membros da família, desde o nascituro, aquele que ainda não nasceu, até a pessoa idosa, nas mais diversas relações. Casamento, união estável, relações entre parentes, pais e filhos, mães e filhos. E eu fui me envolvendo na área da bioética e do biodireito, que é exatamente uma área que tem uma importância enorme na proteção da pessoa idosa, por meio do professor Carlos Alberto Bittar, um grande professor. Infelizmente, perdemos a pessoa do professor Bittar há anos, mas mantemos vivas as suas obras, extremamente úteis, e, ao mesmo tempo, os seus ensinamentos nas nossas memórias. Fui assistente do professor Bittar, inclusive, na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, lecionei muitos anos no Mackenzie, projetei e implementei o curso de Direito da FAAP, e é sempre o escritório de advocacia, Regina Beatriz Tavares da Silva, Sociedade de Advogados, atuante e crescendo na conformidade do empenho e do trabalho meu e de advogados que vieram se agregando, em especial meu filho, Luiz Eduardo Tavares dos Santos, meu sucessor, que advoga aqui já há mais de 15 anos. E tenho efetivamente sempre uma preocupação muito grande em relação aos temas que dizem respeito aos vulneráveis. E a pessoa idosa é vulnerável. A gente não pode dizer e comparar pessoas. Tudo depende da formação, da educação, da possibilidade de obter meios de informação, da cultura, das condições econômicas. Então, hoje, por exemplo, né, Rosa, quando se fala e se discute um tema de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade ou não do regime da separação obrigatória de bens para a pessoa que se casa ou que passa a viver em união estável após os 70 anos, há quem diga que a pessoa idosa
não necessita dessa proteção, porque isto é uma proteção. E é uma norma que existe desde 1916 no ordenamento jurídico, mais uma vez revigorada no Código Civil de 2002. Por quê? Porque dizem, a pessoa idosa, com a sua longevidade maior, né, e efetivamente graças, né, a todo esse desenvolvimento, especialmente na medicina, na geriatria, especialidade da geriatria, teria uma longevidade maior e, portanto, estaria apta a escolher o regime de bens, comunhão universal, comunhão parcial, um outro regime atípico, aos 70 anos. Acontece que nós não podemos comparar os desiguais. E é por isso que os vulneráveis merecem uma maior proteção. E a pessoa idosa, ela tem uma autoproteção maior, a depender do desenvolvimento que ela pôde ter na sua vida. E há, efetivamente, pessoas idosas que não tiveram esta sorte, ou não tiveram esta bênção, né? Eu que sou católica, eu posso falar a bênção de Deus. Para quem não é religioso, a sorte. E, portanto, veja, Rosa, como se pode imaginar que uma pessoa idosa sem uma melhor autodefesa tem um regime de comunhão, por exemplo, universal, ou de comunhão parcial. Se o casamento se desfaz no dia seguinte, o outro cônjuge leva metade do metade. Será suficiente para manter esta pessoa idosa nas mesmas condições, no mesmo padrão que ela obteve durante a sua vida? Parece que isto tudo passa despercebido, né? E que há uma ideia absolutamente equivocada de que isto seria uma interdição em vida. Em vida, com cognição, com discernimento. O idoso, a pessoa idosa, pode manter a sua cognição, o seu discernimento, não ser caso de interdição, não ser caso de uma tomada de decisão apoiada, que é um outro instituto protetivo, mas ele está mais vulnerável, inclusive, ao popularmente chamado golpe do baú. Então, essa norma é protetiva. E, pasme, chegou à discussão no Supremo Tribunal Federal. E há quem defenda que a pessoa idosa possa escolher livremente o seu regime por força de uma autonomia da vontade. A pessoa idosa não perde a autonomia da vontade. O problema está que quando ela vai se casar ou vai viver em união estável, ela está, como todas as pessoas, um pouco obnubilada pela paixão, pelo amor, né? Só que quando é vulnerável, né? Porque o mais vulnerável, porque a pessoa idosa passa a ser mais vulnerável, isso é indiscutível. Eu tenho 65 anos e tenho uma vida de trabalho efetivamente muito intensa. Mas eu não tenho mais a condição de passar 48 horas sem dormir, trabalhando como eu tinha aos 30 ou aos 40. Isso significa o quê? Dentro do meu patamar, uma vulnerabilidade, não é? Mas existem vulnerabilidades muito maiores, né? Então, dentro disso, né, existem muitos equívocos na proteção da pessoa idosa e muitas ideias que são prejudiciais ao idoso, como esta, de trazer a possibilidade, ou revogar, ou enfim, considerar inconstitucional, melhor dizendo, esta norma do Código Civil sobre o regime da separação obrigatória de bens ao idoso. Então, esse é um dos temas da nossa obra, o Tratado da Pessoa Idosa, que envolve 6 países, porque a Associação de Direito de Família e das Sucessões, a ADEFAS, que eu presido, e que é uma associação que já tem 10 anos de existência, com trabalhos relevantíssimos perante a Suprema Corte,
perante o Poder Legislativo, o Conselho Nacional de Justiça, conquistas, vitórias em favor das pessoas muito importantes que a ADEFAS já obteve. A ADEFAS fez uma parceria muito importante com a Almedina, com a editora Almedina. Essa editora que é luso-brasileira, nasceu em Portugal e agora também está aqui e muito bem no Brasil. E a Almedina nos apoia na edição de livros, que são livros ibero-americanos e, por vezes, até com a participação de outros países fora da nossa América e fora da Península Ibérica, ou seja, Portugal e Espanha. São obras que fazem com que cada país possa refletir sobre os acertos e sobre os erros, porque reconhecer o erro é muito importante, muito mais do que aplaudir os próprios acertos. Então, com essa troca entre esses vários países, nós vemos, por exemplo, que na Argentina, país vizinho, a proteção à pessoa idosa é muito menor do que a proteção à pessoa idosa no Brasil. No Brasil, nós temos as preferências, né, dadas ao idoso, seja numa fila, né, de um banco, seja numa fila de um supermercado, seja numa fila de um aeroporto para embarcar. Nós temos a prioridade nos processos judiciais, que devem ter uma celeridade muito maior, uma rapidez muito maior na sua tramitação quando a pessoa é idosa. Nós temos várias políticas públicas, sem dúvida, e leis que protegem o idoso, inclusive o Estatuto da Pessoa Idosa. Sim, até ia falar sobre esse estatuto, né, que data de 1º de outubro de 2013, né? Há quem diga, profissionais de direito, que é a sua área, né, que ele tem pontos que precisam ser revisados. Não sei se você concorda, porque de 2003 para cá são 20 anos, né? São 2 décadas e muita coisa mudou, né? Claro. E a gente precisa seguir esse fluxo, né? Mas eu acredito que o estatuto, a existência dele, né, é fundamental, até para que tenha essas garantias que você nos explicou aqui, né? Nos Tinha detalhou. uma proteção, Rosa, muito especial. As pessoas, quando criticam as leis, eu que já trabalhei em vários processos legislativos graciosamente, gratuitamente, então eu falo disto com muito orgulho do Poder Legislativo brasileiro. Tem falhas? Muitas. Mas tem acertos? Muitos. Então, quando as pessoas criticam, por exemplo, o Estatuto da Pessoa Idosa, é como você bem disse, é uma lei que já tem muitos anos de existência. E as leis precisam ser atualizadas. Mas a proteção que deu esta lei à pessoa idosa, ela depende da atuação de muitos atores, aspas, atores, aspas. Depende do Estado, na melhoria das políticas públicas. Então, nós temos, por exemplo, aqui um artigo da professora doutora Gandra, né, que é a Ângela Gandra, que participou ativamente do Poder Executivo na eleição anterior, né, quando foi presidente Bolsonaro, ela participou da Secretaria da Família. Ela era a secretária da família. Então, ela tem uma experiência imensa para dizer o que há de acerto nas políticas públicas em relação ao idoso e o que há de desacerto no Brasil e que precisa melhorar. Mas de onde vieram essas políticas públicas em proteção do idoso, né? Eram especialmente do Estatuto da Pessoa Idosa, né? Mas é preciso mais, né? As delegacias especializadas em proteção ao idoso.
as pessoas, por vezes, desconhecem até a sua existência. Mas basta uma pesquisa no Google para ver que, em São Paulo, nós temos 8 delegacias especializadas na proteção ao idoso. Nós temos uma norma no Estatuto da Pessoa Idosa extremamente importante, olhando para o aspecto prático, que também é trazido aqui no Tratado da Pessoa Idosa, que não é um livro só teórico, é um livro que traz o direito, traz a psicologia, porque ele é interdisciplinar, traz aspectos também da medicina, né, para a prática, ou seja, para a sua efetividade. Esse Estatuto da Pessoa Idosa, por exemplo, traz uma norma que também é desconhecida. A norma de que qualquer pessoa que tomar conhecimento de que há uma violência à pessoa idosa tem o dever, mais do que um direito, o dever de denunciar. Exatamente porque a pessoa idosa é vulnerável e muitas vezes ela está sozinha sofrendo uma violência. Então, um vizinho, né? Alguém que saiba, que ouviu, que viu, e mesmo que não tenha ligação de parentesco com a pessoa idosa, né? Ou mesmo relação laboral, um cuidador, que seja, né? Deve denunciar. E isto é algo de extrema importância. E as pessoas precisam ser informadas, né? Informadas e ganhar o destemor. Porque o que eu vejo hoje, sabe, Rosa, não só em relação à pessoa idosa, mas em muitas outras situações, é que as pessoas têm medo. Eu ia Pessoas... falar exatamente isso, o receio, o medo. Eu acompanhei muitas situações envolvendo pessoas idosas que, por receio, não houve uma denúncia. Então, precisa haver uma maior solidariedade, né? Se fala muito hoje nos aspectos humanitários, né? O que é muito importante. Se pratica muito hoje a, a, a ideia, o que é muito importante, de aceitar as diferenças, de ajudar as pessoas, desde a pessoa com deficiência, aí o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a mulher vítima da violência doméstica, né? A própria pessoa idosa, mas nós temos que não só falar, nós temos que praticar. E não são só os operadores do direito que podem ajudar a pessoa idosa. Claro que a nossa atividade é de extrema importância, seja do advogado, seja do promotor de justiça, seja do juiz, sem dúvida nenhuma. Mas nós dependemos de um chamamento, né? Nós precisamos tomar conhecimento que há algo que está sendo feito de maneira prejudicial a uma pessoa idosa, para podermos, então, atuar. A própria promotoria de justiça, por si só, pode atuar. Ela não precisa ter um processo judicial, uma ação promovida por um advogado, né? O promotor de justiça, ele não tem só o direito, aliás, ele tem também o dever de proteger o idoso. E tudo isto, né, nos levou, alguns anos, não, há poucos anos atrás, não muitos, não, a gente perde um pouco a noção do tempo, né? Nós fizemos um congresso em 2021, que foi coordenado pela doutora Kátia Boulos, que é também coordenadora do Tratado da Pessoa Idosa. Doutora Kátia. Ótimo. Ela também é uma das coordenadoras dessa obra. Exatamente, a grande doutora Kátia. Entrou nesta empreitada pela Defasa, ela é nossa diretora de Relações Institucionais, e realizou um congresso belíssimo, com um número de participantes expressivo, palestrantes de inúmeros países,
inclusive destes 6 países reunidos na obra: Argentina, Brasil, Espanha, México, Peru e Portugal. E esse congresso nos trouxe estes debates entre esses diversos países. E desses debates, a Almedina aceitou a nossa proposta da publicação do 2º livro da série, A Defasa Almedina. Este é o 2º. O primeiro foi o Tratado da União de Fato, ou seja, da União Estável, que são efetivamente tratados, né? Tratados por quê? Porque vão examinar os temas, no caso o tema da proteção à pessoa idosa, de uma maneira profunda e comparativa, né? Então, o que há, por exemplo, no México, né? Numa proteção especial ao idoso. Vamos ver o que existe no México, né? Vamos ver o que nós podemos fazer de melhor no Brasil. Porque interessante, viu, Rosa? A ADEFACE percebeu, a nossa Associação de Direito de Família e das Sucessões, que, e não obstante estejamos vivendo a globalização, vivemos a globalização, no Brasil existe uma tendência, em outros países também, dos países se ensimesmarem. Quando eu me formei em 1980, na década de 80, na década de 90, eu via muito mais uma ideia de comparar legislações, sistemas jurídicos, né? Existiam livros importantíssimos, comparativos. Isto foi se perdendo. Então, não se olha para a casa do vizinho, ou seja, para o que está acontecendo no outro país. E a recíproca é verdadeira. E o que a ADEFASE está fazendo é isso. Vamos buscar lá fora o que há de melhor, vamos ver lá fora o que há de pior, né? Não vamos, em hipótese nenhuma, retroceder, vamos avançar. E os outros países também, onde temos representação, que a ADEFASE é uma associação internacional, estão extremamente felizes com a nossa associação, porque estão ganhando as experiências do Brasil, e há muitas experiências brasileiras excelentes, repito, inclusive em relação à proteção da pessoa idosa. Falhas, problemas? Claro que sim. Críticas ao Estatuto da Pessoa Idosa, no sentido de que é preciso reformulá-lo em muitos artigos, sem dúvida, né? Mas quem critica, faz propostas. O legislativo está aberto a propostas legislativas. A ADEFAS está aberta a receber propostas legislativas, de associados ou não associados, para que nós possamos ter mais trabalhos e poder levar mais ao legislativo. O legislativo atua, viu, Rosa? O legislativo, a partir do momento que é provocado, e provocado com subsídios, né? Os legisladores, e eu já tive várias experiências nesse sentido, atuam porque eles precisam exatamente de quê? Eles precisam de ideias. As ideias não nascem da cabeça do legislador. Muitas nascem, mas eles precisam de informação, eles precisam de subsídios, né? E cabe à nossa ADEFAS, como a todas as pessoas, fazerem isto. Eu quero... Você pode passar os contatos da DEFAS, onde as pessoas, os nossos seguidores, ouvintes, podem encontrar mais informações? Claro que sim. Então, começando e terminando o assunto atinente ao Tratado da Pessoa Idosa, eu preciso observar que nós temos 3 coordenadoras, né? Também a professora Maria José Bravo Bosch, que é a nossa coordenadora espanhola, titular na Faculdade de Direito da Universidade de Vigo, e hoje ocupando cargo em reitoria, né? Não como reitora, mas exatamente aquela que está ali no cargo abaixo, exatamente abaixo do reitor, é também uma professora de muito valor, e nossa presidente da Comissão de História do Direito de Família e das Sucessões na Espanha. Nós temos várias comissões em outros países, entre elas esta. Quero dizer que esse livro é bilíngue.
é bilíngue, de modo que tanto a comunidade espanhola como a comunidade de língua portuguesa pode fazer a leitura de todos os artigos. Não é que seja bilíngue e há artigos em espanhol, há artigos em português. Não. Todos os artigos estão traduzidos e vertidos, né? Nas duas línguas. E quem fez esse trabalho, mais uma vez gracioso, foi o Dr. Ricardo Bipmeil, juntamente com um trabalho contratado, mas também muito importante, da tradutora Lorena, que nos possibilita este tipo de obra bilíngue, né? Que já é a nossa segunda obra bilíngue, graças a esse apoio importantíssimo da editora Almedina. E nós temos, eu estava procurando aqui, Lorena de Oliveira, né? A tradutora, juntamente com o Ricardo Bipmeil. Eu quero dizer aqui para comprar o livro, né? O que fazer primeiramente para comprar o livro? Acesse o site da Almedina ou o site da Adefas. No site da Adefas, ADFAS, que basta colocar no Google ADFAS e vai diretamente ao site, nós temos um desconto muito especial para os associados. E o valor da anuidade, Rosa, ele acaba ficando extremamente diminuído, ele já é pequeno, são 300 e poucos reais por ano para que as pessoas ingressem na nossa associação e tenham benefícios inúmeros que estão ali descritos no nosso site. Acaba até compensando, né, com as obras e os descontos, né? Imagina, a Almedina está dando 40% de desconto para os associados na aquisição deste livro, que já é um livro que, por ter tamanho conteúdo, tamanha qualidade na edição e 622 páginas, é efetivamente um presente da Almedina e da Adefas para os leitores, porque o preço também é extremamente acessível. Então, como acessar a Adefas nos seus mais diversos conteúdos, inclusive para obter esse desconto do livro? Não só do Tratado da Pessoa Idosa, mas do Tratado da União de Fato também, do outro livro, Família e Pessoa, uma questão de princípios, de uma outra editora, enfim, conteúdos atualizadíssimos diariamente sobre família, sucessão e biodireito ou bioética. Basta acessar o site. Vão ver ali os contatos, vão tirar as dúvidas, podem se inscrever ali diretamente pelo site, com essas anuidades que, divididas por 12 meses, a pessoa não consegue comprar nem um sanduíche, né? Porque, aliás, a anuidade é muito menor do que a compra de um sanduíche, levando em conta, né, o valor. Nós temos, portanto, no site o melhor conteúdo, mas nós temos também as redes sociais. Então, Adefas pela Família no Instagram. Adefas pela Família no Instagram reproduz os principais conteúdos do site de uma maneira resumida e ajuda também, né, a encontrar com mais facilidade as informações prestadas pela Adefas. Facebook, Adefas, também está no Facebook. LinkedIn, também a Adefas está no LinkedIn. E acessando o site também encontra todas as redes. Então, o que eu recomendo sempre é Google ou outro sistema de busca, né? Adefas. Vai ao site. No site estão as redes, estão os conteúdos, está como se inscrever, está o contato telefônico, estão as nossas representações em 23 unidades federativas do Brasil, Rosa. Nós cobrimos o Brasil praticamente todo, com direções da Adefas. Regina, eu quero te agradecer. A gente está aqui com menos de um minutinho para terminar essa entrevista.
Foi recompensador, compensador ouvir a sua entrevista. Tenho certeza que a gente vai voltar a se falar. Essa Com edição certeza. importantíssima e os nossos ouvintes certamente vão buscar o seu livro. Fica aqui o registro, hein?